E você que é profissional, você deve sempre pensar como um professor e resolver como um plantonista. Olá pessoal, tudo bem? Há umas 2 semanas eu atendi uma paciente, uma senhora aí de quase 80 anos, e ela se queixava de falta de ar, que não estava dormindo normalmente, tem várias comorbidades. A gente fez uma abordagem do sono completa, fomos perceber que apesar dela ter uma quantidade de sono muito grande, ela dormia mais de 8 horas por dia, durante o dia ela também cochilava, fazia sonos maiores, havia grande queixa de que o sono não era reparador. A gente também organizou a questão da mialgia, fomos descobrir que na verdade era uma polimialgia com uma artrite reativa. Fizemos a polissonografia domiciliar, porque apesar dela ter insuficiência cardíaca, a gente fez a polissonografia tipo 3, porque ela tinha alta probabilidade pré-teste, ela tinha uma alta probabilidade pré-exame. Isso quer dizer que a gente fez um rastreio com questionários validados, mensuramos a certometria do pescoço, fizemos o histórico e mais o exame físico completo. Após realizar a polissonografia, eu gasto mais ou menos aí uns 40 minutos para poder analisar toda a polissonografia. Vou aproveitar para dizer para vocês aqui que todos os exames que o médico faz, ele vem com um laudo automático. O laudo automático, ele não é um laudo, ele segue o algoritmo do aparelho, mas é responsabilidade do médico fazer essa análise avaliando todo o exame. Então, eu gasto mais ou menos uns 40 minutos para avaliar de 4 a 5 gráficos, um exame mais ou menos aí de 5 a 8 horas de duração, eu passo ele todo e a gente consegue ratificar e retificar vários dados, né? Isso transmite segurança e validade. Porque se você faz exames a toque de caixa, você corre o risco de alterar a sensibilidade e a especificidade do exame. O que é isso? Um falso positivo ou um falso negativo? O que é isso? Eu estou correndo o risco de gerar uma informação de que o paciente não tem a doença e dá positivo, ou o contrário, que ele tem a doença e dá negativo. Bom, voltando para o paciente, infelizmente as confirmações elas ocorreram. O paciente tinha uma apneia do sono grave, mas apesar da apneia do sono grave, quase 1000 episódios de ronco, eu quero trazer uma informação preciosa para você. Informação assim que quase ninguém fala: a hipoxemia noturna. Esses pacientes desenvolvem hipoxemia noturna, tanto pela apneia do sono, quanto, provavelmente, pela insuficiência cardíaca. Mas essa paciente, ela estava compensada da insuficiência cardíaca. Então, quando a gente avaliou o exame, a saturação dela chegou a mínimos de 70%. E a média, pasmem, da oxigenação dela noturna era menor que 88%. 63% do período do exame, ou seja, mais da metade da noite dela, a oxigenação dela era muito baixa. O que nós fizemos? Organizamos um CPAP, porque vocês sabem que além de médica eu sou fisioterapeuta. Acionei fisioterapia da minha confiança e nós discutimos o caso. Porém, eu defino como que o paciente deve fazer, eu entendo que o paciente deve fazer, então isso é muito bom para o paciente, porque além de eu fazer a avaliação clínica médica, eu acompanho do ponto de vista do uso do CPAP. Começou a usar o CPAP e eu acompanhando o relatório noturno. A paciente agora de uma IH de 33 por hora, está fazendo em torno de 3 IHs por hora, com uma ótima adesão, porque nós também acompanhamos a escolha da máscara, adaptou super bem a máscara com pronga. É uma senhora de 80 anos, super bem adaptada. Precisamos conversar bastante com a família, conversar com a paciente. Por quê? Porque se você não fizer um acompanhamento personalizado, o paciente não vai usar o CPAP, porque é um aparelho desconfortável. E agora talvez você está aí se perguntando, e a tirzepatida, que é o Mounjaro, que foi aprovado agora pelo FDA americano e pela Anvisa para usar em pacientes obesos com apneia do sono. Essa senhora é obesa. O Mounjaro pode ser usado? Pode. Mas devido às comorbidades e o momento grave de hipoxemia noturna, nós indicamos nesse momento CPAP, vamos acompanhar. Mas não falando dessa senhora especificamente desse caso,
Eu tenho um outro paciente que tem polissonografia IH grave, de classificação grave, também com uma hipoxemia grave. Ele não tem comorbidades cardíacas, ele tem diabetes. Foi muito bem indicado o Mounjaro para ele. Ele está usando o protocolo que a gente utiliza, com a tirzepatida seguindo o protocolo especializado e personalizado para ele, após avaliação, acompanhamento com exame nutricional e orientação para atividade física. Ele tem respondido super bem. Orientamos também o uso do CPAP, né? Porque ele precisa usar o CPAP até a melhora da hipoxemia noturna e das IHs. À medida que a gente for fazendo o tratamento medicamentoso com a tirzepatida e com o CPAP, nós acreditamos que esse paciente também vai ter uma resposta cada vez melhor. Os dois, com características similares, mas um tratamento personalizado, nós estamos conseguindo melhorar a qualidade do sono, a privação do sono, a sonolência diurna excessiva. Nós estamos conseguindo melhorar a irritabilidade e até sintomas de saúde mental que ambos tinham, e com isso melhorar a qualidade de vida diária. Felicidade de estar conseguindo usar o CPAP, de ser bem acompanhado e utilizar uma medicação de maneira segura. O recado que fica é: não use a tirzepatida e nem o CPAP como se você estivesse cuidando de um rebanho. Utilize você cuidando desses pacientes de maneira personalizada e individualizada. E você que é profissional, você deve sempre pensar como um professor e resolver como um plantonista. Jamais defina o tratamento de um paciente de maneira generalizada. Cuide do seu paciente. Nós estamos aqui, vem comigo, curte, compartilha, comenta. Forte abraço para você.